Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana Vitória, de Resende, Lisboa, Piaceta, sou aluna de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao uso de modelos computacionais para a simulação das componentes hídricas na bacia hidrográfica e previsão de eventos hidrológicos. Observação, modelagem hidrológica. A água é essencial para a vida e o desenvolvimento humano, mas enfrenta ameaças crescentes, como as mudanças climáticas, a poluição e o uso excessivo. A gestão dos recursos hídricos é crucial para garantir a segurança hídrica e a sustentabilidade. A modelagem hidrológica, a ferramenta que simula o comportamento da água em bacias hidrográficas, auxilia na compreensão, previsão e gestão eficiente da água, permitindo decisões informadas sobre o seu uso e conservação. O que é modelagem hidrológica? A modelagem hidrológica é uma ferramenta essencial na compreensão e previsão do comportamento das águas em uma bacia hidrográfica. Em termos simples, consiste em representar matematicamente os processos hidrológicos que ocorrem em uma determinada área, utilizando modelos computacionais. Esses modelos são desenvolvidos com base em princípios físicos e matemáticos que descrevem como a água se move e se comporta na superfície terrestre. A modelagem hidrológica permite simular e quantificar uma série de processos, incluindo precipitação, escoamento superficial, infiltração, evaporação, transpiração das plantas, entre outros. Ao compreender esses processos e como eles interagem entre si, os hidrólogos podem fazer previsões sobre o comportamento futuro da água em uma determinada bacia hidrográfica. Esses modelos são implementados em softwares especializados que utilizam algoritmos complexos para resolver equações matemáticas que descrevem o ciclo hidrológico. Então, o que é componentes do ciclo? Quais são essas componentes, do ciclo hidrológico? A precipitação, seja na forma de chuva, neve ou granizo, é a principal fonte de água para o ciclo hidrológico. Parte dessa água escoa pela superfície do solo, que é o escoamento superficial, enquanto outra parte penetra no solo, que seria a infiltração, recarregando os aquíferos. A água na superfície também evapora, retornando para a atmosfera, e as plantas liberam vapor d'água pela transpiração. Esses processos interconectados garantem a circulação contínua da água na Terra, influenciando o clima, a disponibilidade de água e a vida em geral. Aí agora, quais são os tipos, desses modelos hidrológicos? Primeiro, eu vou começar pelos modelos baseados em reservatórios. Esses modelos simplificam a bacia hidrográfica. Ela é dividida em compartimentos ou reservatórios interconectados, como solo, aquífero, rio e atmosfera. O fluxo de água entre esses reservatórios é simulado por meio de equações que representam os processos de precipitação, evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial e subterrâneo. Como que funciona? Cada reservatório armazena uma quantidade de água que varia ao longo do tempo, dependendo dos fluxos de entrada e saída. As equações que descrevem esses fluxos são baseadas em parâmetros que representam as características físicas da bacia, como área, declividade e tipo de solo. Quais são as vantagens? Simplicidade conceitual e computacional, facilidade de calibração e aplicação em bacias com dados limitados. Quais são as limitações? Representação simplificada da bacia, dificuldade em representar processos complexos como o escoamento em áreas urbanas e a interação entre a água superficial e subterrânea. Exemplo disso é o Hydrologic Engineering Center, Hydrologic Modelo System, que é o HEC-HMS, que é esse aqui que está na imagem para vocês. Agora vamos para outro. Modelos distribuídos. Esses modelos consideram a heterogeneidade espacial da bacia hidrográfica, dividindo-a em células ou elementos menores. Para cada célula são aplicadas equações de balanço de água e de energia, que levam em conta as características locais do terreno, do solo e da vegetação. Como que ele funciona? As equações de balanço são resolvidas para cada célula, considerando os fluxos de água entre as células vizinhas. O modelo simula variação espacial e temporal da umidade do solo, do escoamento superficial e a subterrânea, da evaporação e da temperatura.
Vantagem: representação mais realista da bacia, capacidade de simular processos complexos e analisar a distribuição espacial dos resultados. Limitações: maior complexidade computacional e necessidade de dados detalhados sobre a bacia. Exemplo, né, que é esse que está na imagem para vocês, é o Soil and Water Assessment Tool, que é o SWAT. Agora vamos para outro modelo, que são os modelos de elementos finitos ou diferenças finitas. Esses modelos resolvem equações diferenciais que descrevem o fluxo da água no solo, nos corpos d'água, como rios e lagos. A bacia é dividida em elementos finitos ou em grade de pontos, né? E as equações são resolvidas numericamente para cada elemento ou ponto. Como que funciona? As equações diferenciais representam as leis físicas que governam o movimento da água, como a conservação da massa e da energia. O modelo calcula a velocidade e a direção do fluxo de água em cada ponto de bacia, considerando a topografia, a permeabilidade do solo e outras características. Vantagem disso: alta precisão e capacidade de simular processos complexos em detalhes. Limitação: alta complexidade computacional e necessidade de dados detalhados e precisos. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é do FEFLOW, que é utilizado para o fluxo subterrâneo e superficial acoplado. Agora vamos para o próximo modelo e o último, que eu vou citar aqui, que são os modelos de redes neurais. Esses modelos utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para fazer previsões sobre o comportamento da bacia hidrográfica. As redes neurais são treinadas com dados históricos de entrada, como precipitação, temperatura e vazão, e o de saída, que seria a vazão futura, aprendendo a identificar padrões e relações entre as variáveis. Como que ele vai funcionar? A rede neural recebe os dados de entrada e produz uma previsão de vazão futura. O processo de treinamento ajusta os parâmetros da rede para minimizar o erro entre a previsão e os dados observados. As vantagens: capacidade de aprender e adaptar-se a diferentes condições da bacia, potencial para prever eventos extremos e lidar com dados complexos e não lineares. As limitações seriam interpretação limitada dos resultados, necessidade de grande quantidade de dados para treinamento e risco de overfitting, quando o modelo se ajusta demais aos dados de treinamento e não generaliza bem para as novas situações. Um exemplo seria esse aqui que eu estou te mostrando, que é o Multiplay Perceptron, que é o MLP. Agora, como que funcionam esses modelos, né? Os modelos computacionais são ferramentas essenciais na modelagem hidrológica, permitindo simular e prever o comportamento da água em bacias hidrográficas. Eles são construídos com base em dados observacionais e princípios físicos e passam por processos de calibração e validação para garantir sua precisão e confiabilidade. Agora eu vou falar sobre a construção desses modelos. Aqui é um exemplo de dados observacionais. Os modelos computacionais se baseiam em dados coletados em campo, como a precipitação, a temperatura, a umidade do solo, vazão dos rios, níveis de reservatórios e características do terreno. Esses dados são obtidos por meio de estações meteorológicas, sensores remotos, levantamento tomográficos ou outras fontes. Agora, sobre os princípios físicos, né? Os modelos incorporam princípios de físicos que governam o movimento da água, como conservação da massa e da energia, que são as leis de Darcy, que está explicado aqui, para o fluxo subterrâneo, as equações são de Saint-Venant, que também está explicado aqui, para o escoamento superficial. Esses princípios são utilizados em equações matemáticas que descrevem os processos hidrológicos. Aqui eu tenho uma breve descrição de cada um, né? E a equação, como é a equação, né? Agora a gente vai falar sobre a estrutura do modelo, né? O modelo é estruturado em módulos que representam as diferentes componentes do ciclo hidrológico, como precipitação, evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial e o escoamento subterrâneo. Cada módulo utiliza equações e parâmetros específicos para simular o seu comportamento, né, da água em cada etapa desse ciclo.
Agora vamos para a parte dos parâmetros. Os modelos possuem parâmetros que representam as características físicas da bacia hidrográfica, como a área, a declividade, o tipo do solo, a cobertura vegetal e o uso do solo, né? Esses parâmetros são ajustados durante o processo de calibração. Agora a gente vai falar sobre a calibração e a validação. A calibração é o processo de ajustar os parâmetros do modelo para que ele reproduza o comportamento observado da bacia hidrográfica, né? Isso é feito comparando os resultados do modelo com dados observacionais coletados em campo. Daí os parâmetros são ajustados até que o modelo simule, né, com precisão os dados observados. Agora, a validação. A validação é o processo de verificar se o modelo calibrado é capaz de prever o comportamento da bacia em diferentes condições. Isso é feito utilizando dados observacionais que não foram utilizados na calibração. Se o modelo for capaz de prever com precisão os dados de validação, ele é considerado válido e confiável. Agora, sobre a questão da atualização e aprimoramento contínuo, os modelos computacionais, né, na modelagem hidrológica precisam ser constantemente atualizados e aprimorados, né, com novos dados, conhecimento sobre o processo hidrológico e técnicas de modelagem, como a inteligência artificial, para garantir que as previsões sejam mais precisas e realistas, né, especialmente em condições extremas e incertas. Agora vamos para a parte das aplicações, né? A modelagem hidrológica desempenha um papel fundamental em diversas áreas, fornecendo informações cruciais para a tomada de decisões e gestão eficiente dos recursos hídricos. Suas aplicações abrangem desde a previsão de eventos extremos até o planejamento de infraestrutura e a formulação de políticas públicas. Aqui, vamos começar com previsão de enchentes e secas. Modelos hidrológicos, eles simulam o comportamento da água para prever e prevenir enchentes e secas, permitindo a criação de sistemas de alerta e planos de evacuação. Outro seria avaliação do impacto de mudanças climáticas. Modelos hidrológicos simulam os efeitos das mudanças climáticas na disponibilidade de água, auxiliando no planejamento de longo prazo e na adaptação das práticas de gestão. Agora, gestão de recursos hídricos. Esses modelos simulam o uso de água em diferentes setores, como abastecimento urbano e agricultura, permitindo otimizar a gestão de reservatórios e definir regras para o uso da água. E agora vamos falar sobre planejamento e infraestrutura hidráulicas. Modelos, eles auxiliam no dimensionamento e avaliação da eficácia e a segurança de obras hidráulicas, como as barragens, o sistema de drenagem. E agora eu já falar sobre a questão da formulação, né, de políticas práticas e sustentáveis, né? Esses modelos hidrológicos simulam os impactos de diferentes cenários de uso da terra e mudança climática, ajudando a identificar as melhores estratégias para garantir a disponibilidade da água em quantidade e qualidade adequada para o futuro. Né? Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando, né, exemplificando o que acabei de falar. Agora vamos falar sobre esses exemplos, né, mais aplicados, né? Como prever enchentes no Rio Amazonas, alertando a população e ajudando a proteger as pessoas que moram perto do rio. Gerenciar a bacia do Rio São Francisco, que é muito importante, né? Simulando como a água é usada para decidir a melhor forma de dividir a água entre as cidades, agricultura e produção de energia. Planejar barragens, calculando o tamanho e a segurança de barragem para que elas funcionem bem em diferentes situações de chuva ou seca. Avaliar o impacto do desmatamento da Amazônia, mostrando como o desmatamento afeta a quantidade de água disponível e pode causar problemas como enchentes e secas, né? Aqui a gente consegue ver problema com enchentes. Então, conclusão. A modelagem hidrológica
é uma ferramenta muito poderosa, né? Ela nos ajuda a entender e poder prever como que a água se comporta em nosso ambiente. Com ela, a gente pode planejar melhor o uso da água, prever enchentes, secas, até mesmo nos adaptar às mudanças climáticas, né? Como já falei durante o vídeo inteiro. Mas lembre-se, a modelagem é apenas uma ferramenta e depende de dados muito precisos, né? E da colaboração de todos para funcionar bem. No final, todos nós temos um papel importante na proteção da água, um recurso essencial para a nossa vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que isso aqui tenha agregado bastante no conhecimento de vocês. Obrigada!